vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Ei, meu ser, tu és o autor, aquele que pintou, que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, aquele que me ama, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Que toda mentira do diabo, seja na nossa mente, seja no nosso corpo, seja cancelado agora. Agora, Senhor, nos céus não tem enfermidade, nos céus não tem depressão. Por isso esse é um ambiente de glória, esse é um ambiente de glória, esse é um ambiente, Senhor amado, que nós estamos orando para que se manifeste aqui na terra com efeito nos céus. Uma noite de transformação, uma noite de libertação, uma noite onde fortalezas e sofismas são quebrados, paradigmas são quebrados pelo poder de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor e renda louvores a Ele. Uma voz mais que amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Eu sei, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida para o teu louvor. Glória a Jesus, aleluia. Vamos aplaudir Ele mais uma vez, Ele é digno. Glória a Deus. Thank you. Abra a tua Bíblia comigo em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Eu quero começar uma palavra nessa noite. Eu não vou conseguir concluir hoje. Talvez eu precisaria de uns dias. E eu também não quero afirmar que eu vou continuar, porque vai depender do que Deus vai me direcionar. Mas eu estou com esse assunto dentro de mim. Eu quero falar um pouco sobre isso. Então eu não vou conseguir terminar nessa noite devido ao horário. Eu não estou com pressa porque é um assunto muito importante. Eu quero falar um pouco sobre justiça de Deus. Não estou falando sobre ira de Deus nem juízo de Deus. As pessoas confundem justiça com juízo. Eu não quero falar sobre juízo, até porque nós não estamos no tempo de juízo. Nós estamos no tempo de justiça. Então, muitos de nós, às vezes, não sabemos o que é a justiça de Deus. Muitos de nós, por mais que sejamos familiarizados, por ser uma palavra que nós sempre falamos, mas o que é a justiça de Deus? O que é a justificação? O que significa ser justos? Ser justo, ainda que são palavras que estão ramificadas. Justificação, justiça, justificação.
justo, são palavras que vêm toda da mesma raiz. Mas o que significa? Qual é a minha condição? Se eu não sei a minha condição, eu jamais me apropriarei daquilo que Deus tem para a minha vida. Preste atenção. Se eu não sei qual é a minha condição, eu jamais me apropriarei daquilo que Deus tem para mim. E quando eu não sei o que Deus tem para mim, porque o que Deus já me liberou, não é promessa, é fato. Dá para você entender isso? Não. O que Deus já me deu na cruz do Calvário não é promessa, é fato. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Quantos acharam? Diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Quando fala entregue, fala da cruz. Amém? Todo o capítulo 4 de Romanos e 5 é maravilhoso. Toda a carta, mas o 4 e o 5 é maravilhoso. Eu tenho lido quase que diariamente esses dois capítulos. Presta atenção, o qual, aqui está falando de Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Perceba que não é só questão de pecado, é transgressão, ou melhor, era transgressão. Dá para entender isso? O nosso problema não era só uma questão de pecado, não era só o que nós fazíamos, era quem nós éramos. Consegue entender isso? Quando Adão pecou, você já leu que ele foi para a boate? Já leu isso? Não. Adão pecou e começou a trair a mulher dele. Até porque não tem ninguém para ele trair. Adão começou a beber, tomar cachaça e usar droga e fumar crack depois que ele pecou. Foi isso que ele começou a fazer. Quantos já leram na Bíblia algum pecado que Adão cometeu? Eu estava falando Adão, certo? Isso, né? Eu achei que eu estava falando Abraão. Quantos leram alguma coisa de errado que Adão fez depois que pecou? Alguém já leu? Assim, descaradamente um pecado que ele cometeu. E Adão ficou mentiroso. E começou a ser caluniador. Começou a comprar e não pagar. Você já leu alguma coisa assim? Não. Na verdade eu não me lembro de Adão ter cometido nenhum pecado qual a Bíblia descreve. O que o senhor está querendo dizer com isso? Que o problema de Adão não é o que ele ia começar a fazer, mas quem ele se tornou. A questão é muito mais embaixo, como diz o ditado, irmãos. Tem muito mais a ver com o que eu sou do que com o que eu faço. Às vezes nós estamos tão preocupados com o que nós fazemos e esquecemos de quem nós somos. Então, o qual foi entregue. Ô Cleito, tenta dar uma baixada para mim, eu estou achando alto, não sei, no contexto geral. É o PA? Mas tenta baixar um pouquinho, eu sei que eu estou longe do retorno, né? Mas abaixa um pouquinho o PA. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele foi entregue porque nós nos tornamos transgressores. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele morreu por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. O que significa, pastor, a palavra justificação? A palavra justificação vem de justificado. A palavra justificação vem de justificado, que no grego é de kaioses. De kaioses. Você não vai conseguir talvez falar essa palavra ou escrever de kaiose, mas eu só estou dando o sentido dela. Não. Então a palavra justificado de kaiose significa no grego ato de que Deus declara as pessoas livres de culpa. Preste atenção. Justificado, ato de Deus que declara as pessoas livres da culpa e aceitáveis para Ele. Ah não, você devia entender isso em outra proporção.
de Deus que declara as pessoas livres da culpa e aceitáveis para Ele. O que mais? Que abjura ser reto. Quando eu fui justificado, eu fui livre de toda culpa, eu fui aceitável para Deus, eu me tornei reto. Você se tornou reto quando entregou a sua vida a Jesus. Isso fala de uma nova natureza. Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Eu não vou conseguir nem dar introdução nessa noite direito. 2 Coríntios 5, 21. Queridos, você não sabe a importância de você ouvir e entender isso nessa noite. Isso vai te dar ousadia para você se apropriar daquilo que é seu. Isso te livra de toda acusação do diabo. Isso te livra de toda condenação. Isso te liberta de toda maldição qual você acreditava. Entender isso é mais importante. Eu estou falando, irmãos, de justiça. 2 Coríntios 5, 21, acharam? Diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Ele, Deus, o fez pecado por nós. Aquele que não tinha cometido pecado nenhum. Escute, não é que Jesus começou a pecar no nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus nunca cometeu um pecado, diferente de mim, de você. Jesus nunca cometeu pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Sem ter cometido nenhum pecado, Ele se tornou o maior pecador que a terra já viu. Continuemos. Para que nele quem? Em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Deixa eu ler o texto inteiro agora. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Agora há pouco eu falei sobre justificação. Agora deixa eu te explicar o que é justiça, que é da mesma raiz. Dikaiosune é a palavra no grego. Dikaiosune é a palavra no grego. O que é que significa dikaiosune? O que é que significa justiça? Significa estado daquele que é como deve ser. Você está tentando melhorar? Você está tentando ficar um crente melhor? A justiça diz que você é como deve ser. Estado daquele que é como deve ser. Quando Deus olha para mim, eu sou como eu deveria ser. Eu estou falando em Cristo. Irmão, você deveria pelo menos jogar uma cadeira para o alto para entender isso. Estado daquele que é como deve ser. Aí você vai cantar algumas músicas que você quer melhorar, que você quer se tornar isso. Eu quero ser santo, eu quero ser puro, eu quero ser livre. E ele está falando, você é como você deveria ser. Sou humano, não consigo ser perfeito. Ele diz, você é como deveria ser. Quando eu olho para você, você é exatamente como deveria ser. Se você entendesse isso, você não precisava nem tomar remédio para dormir hoje, irmão. Estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus. Através de Jesus eu recebi a condição de ser aceito diante de Deus. Doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Doutrina que trata do modo como o homem pode alcançar um estado aprovado para Deus. O que mais significa? Integridade. Quem foi justificado é íntegro. O que mais? Virtude. Quem foi justificado tem virtude. Pureza de vida, é puro. O que mais?
sentimento, ação correta, justiça ou virtude, que dá a cada um o que lhe é devido. Em Jesus Cristo, irmãos, eu não tenho como melhorar. Em Jesus Cristo eu não tenho como ficar melhor. Eu já cheguei no meu limite. Você sabe quando você abastece o seu carro, você está indo pegar a estrada, aí você fala para o frentista: enche o tanque. Aí o frentista enche, aí o revólver da bomba dispara, já encheu, põe mais. Aí você fala: põe até a boca, que eu vou pegar a estrada. Não é assim? Geralmente eu faço isso. Pode pôr tudo, até caber, desde que não derrame. E aí ele vai pondo, ainda cabe, mas não sei quantos litros depois que dispara. Aí chega uma hora que você olha na tampinha, a gasolina está ali, o álcool está ali. Dá para pôr mais? Não dá para pôr mais. Em Cristo não dá para ser mais. Em Cristo não dá para ser mais. Não dá para ser mais santo, não dá. Em Cristo não cabe mais nada. Essa é a minha vida em Cristo. Não cabe mais acusação, não cabe mais nada. Então, irmãos, vamos caminhar um pouquinho. Se a justiça de Deus se manifestou dentro desses 2 versículos, que tem dezenas, se a justiça de Deus se manifestou em Cristo Jesus, como os homens do Antigo Testamento alcançaram justiça? Porque a Bíblia fala de homens do Antigo Testamento que foram justos. Sim ou não? Noé era um homem justo, não era isso? Abraão creu em Deus e isso não foi imputado como justiça. Se a justiça, irmãos, que nós lemos, aconteceu em Cristo Jesus, como que esses homens do Antigo Testamento alcançaram ser justos? Como alguém poderia ser tido como justa ou como justo, já que Cristo só viria fisicamente milhares de anos depois? Sim ou não? Fisicamente, o Cordeiro estava morto desde a fundação do mundo, mas fisicamente ele só viria milhares de anos depois. Como um homem no Antigo Testamento alcançou justiça? Como? Você já deve ter lido isso, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Noé encontrou graça diante de Deus. Nós vamos ler daqui a pouquinho a primeira menção da Bíblia fala de um homem que foi considerado justo. Como é que alguém no Antigo Testamento poderia ser justo, já que Cristo só veio há 2000 anos atrás? É isso que eu quero que você entenda. Havia homens no Antigo Testamento alcançaram justiça? Alcançaram. Mas como que eles alcançaram se Jesus não tinha vindo ainda? Abra comigo em Hebreus capítulo 11. Eu amo isso, irmãos. Isso é libertador. Hebreus capítulo 11, quantos acharam? Amém? Leia a sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia, anote a sua Bíblia, risque a sua Bíblia, faça anotações. Hebreus 11, versículo 4. Aqui é a primeira menção de justo no Antigo Testamento após o pecado. Aqui está a primeira menção, Hebreus 11, 4, acharam? Diz assim: pela fé, perceba, é muito importante você entender pela fé. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual, perceba, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, o seu irmão, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Peraí. Ele obteve testemunho de ser justo pelo sacrifício?
havia alguma obra no Antigo Testamento ou em qualquer lugar da Bíblia que se o homem fizesse ele se tornaria justo? Você pode dizer automaticamente, lógico que não, pastor, mas muitos de nós estamos vivendo um evangelho de obras para sermos abençoados. Escute, eu não preciso fazer nada para ser abençoado. Eu fui abençoado, eu sou abençoado. Quando eu acordar amanhã, eu serei abençoado. Depois de amanhã, não tem a ver com obras. Pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. As ofertas dele foi aceita, sim, mas não é a oferta dele que fez dele justo. Por meio dela, da oferta, também mesmo depois de morto ainda fala. Eu quero que nesse versículo nós olhemos para duas palavras, duas palavras eu quero que a gente olhe. Uma delas, a primeira delas, testemunho. Diz que ele, pela qual ele obteve testemunho, ok? Primeira dela, testemunho. O que significa testemunho? Que esse Abel alcançou, porque diz assim, o qual obteve testemunho de ser justo. Tem o testemunho e justo. Eu quero que nós vejamos essas duas palavras. Testemunho. Essa palavra testemunho é martureu. Martureu. M-A-R-T-U-R-E-O. Martureu. O que significa testemunho? Ser uma testemunha. Do que Abel foi testemunha? Testemunha é quando você vê algo, sim ou não? Ele foi considerado, olha, pelo qual obteve testemunho. O que foi que ele viu? Testemunho. Dar testemunho significa ter visto. O que Abel viu? Pelo qual obteve testemunho, afirmar ter visto, ouvido ou experimentado. O que foi que Abel viu, ouviu ou experimentou? Afirmar ter visto, ouvido ou experimentado algo, ou, agora entenda, ou recebido por revelação, ou recebido por revelação, ou inspiração divina. O testemunho de Abel não foi pelo que ele viu, mas pelo que ele recebeu, por inspiração, por revelação divina. O que significa isso, irmãos? Por que Abel alcançou o testemunho? Obteve testemunho. Irmãos, eu creio que pelo Espírito de Deus, Abel lembrou-se do que Deus fizera aos seus pais. Quem era os pais de Abel? Quem? Adão e Eva. Eu creio que pelo Espírito de Deus, Abel se lembrou do que Deus fizera quando seus pais pecaram. Eu creio que Deus, através do Espírito, lembrou Abel do que Deus fez quando seus pais pecaram. O que é que Deus fez? Matou um animal inocente, arrancou a pele do animal e cobriu o pecador. Eu creio que Abel lembrou-se do que Deus fez aos seus pais quando seus pais pecaram. Deus foi lá e matou o cordeiro, matou um animal, tirou a sua pele e cobriu o pecador. Foi nesse entendimento, ele alcançou por revelação, não por obras. Ele não se torna justo por causa do sacrifício. Ele não se torna justo por causa do sacrifício. Eu não me torno justo pelo que eu faço. Eu não me torno justo porque eu estou julgando uma situação. Não, eu não sou justo por mim mesmo, eu sou justo por Ele. Preste atenção, irmãos, vamos na palavra justo. Eu falei que nós íamos ver a palavra testemunho
e justo. Então testemunho, irmãos, é afirmar ter visto, ouvido ou experimentado algo, ter recebido algo por revelação. Ele teve uma revelação. Como, pastor? Eu não sei, mas ele teve uma revelação que Deus é poderoso para cobrir a sua nudez, que Deus é poderoso para cobrir tudo aquilo. Eu estou falando no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento não é coberto. Ele era poderoso para cobrir todo o pecado humano. O que é que significa justo? Dikaios é a palavra no grego. Justo é dikaios. O que é que significa ser justo? Porque a Bíblia diz que Abel, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Abel foi justo? Sim, a Bíblia diz que sim. Ok. O que é que significa justo? Justo, que observava as leis divinas. Isso significa ser justo. Justo, num sentido amplo, é alguém reto, justo, virtuoso, que guarda os mandamentos de Deus. Isso é alguém justo. Daqueles que se consideram justos, que se orgulham de ser justo, que se orgulham de suas virtudes, sejam reais ou imaginárias, inocentes, irrepreensíveis, são pessoas sem culpas, usado para aquele cujo o modo de pensar, sentir, é inteiramente conforme a vontade de Deus. É assim que alguém é justo. E quem por esta razão não necessita, presta atenção, o que é ser justo? É quem que por esta razão não necessita de ratificação no coração ou na vida. Na verdade, apenas Cristo. Alguém justo é alguém aprovado ou aceito por Deus. É assim, alguém é justo, foi aceito por Deus. Preste atenção, Abel obteve testemunho de ser justo. Essa é a primeira menção da palavra justo. E por que não dizer a palavra fé? Pela fé. Porque a fé não me faz justo. A fé é o meio pela qual eu me aproprio daquilo que Jesus fez. A fé é o meio pela qual eu me aproprio da minha justificação. Eu te pergunto, irmãos, como Abel pôde obter todas essas qualificações? Como é que ele pôde ser um homem de tantas qualidades, se ele tinha uma natureza pecaminosa? Já que os seus pais tinham pecado, toda a raça humana se tornaria pecador. O espírito de Abel estava morto sem Cristo. Como ele poderia se tornar justo? Porque somente Cristo poderia justificar o homem. Como que um homem no Antigo Testamento pode obter testemunho? Você pode estar achando tudo isso que eu estou falando assim, muito comum. Isso tem a ver com a sua vida. Você não vai conseguir desfrutar do que Deus tem para você, se você não entender qual é a sua condição diante de Deus. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Talvez você está doente e não consegue viver a cura. Sabe por quê? Tudo isso que eu estou sofrendo foi por aquilo que eu fiz. Eu estou passando por isso, pela maldade que eu pratiquei. Se você se arrependeu, se você está em Cristo Jesus, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso tem tudo a ver com você. Eu estou lendo várias coisas, porque são muitos detalhes. Quero que você entenda. É claro que você não está captando tudo. São muitos detalhes do grego, mas eu quero que você entenda os pontos mais importantes, para que quando você orar, você não seja um covarde diante de Deus. Não seja alguém com medo. Será que Deus me aceita? Não, Ele não te aceita. Ele já te aceitou. Será que Deus vai ouvir minhas orações? Você já ouviu o crente falando isso? Está assim, ó. Tem gente dizendo: eu estou lutando para ir para o céu. Se
você não sabe quem você é em Cristo, você não vai conseguir desfrutar do que Ele fez por você. Você pode ser o homem mais livre do planeta, você pode ser a mulher mais livre do planeta. Vamos continuar. Deixa eu te dar um exemplo nisso. Abra comigo. Agora eu vou ter que a minha Bíblia. Abra comigo Números 21. Agora eu vou ter que ler Números. Se você puder ser rápido comigo, por favor. Números. Isso tem mudado a minha vida, irmãos. O que eu tenho estudado nos últimos anos tem mudado a minha vida. Tem mudado a minha vida. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Não importa o que o diabo diga para mim, eu sou livre. Eu posso acordar todos os dias e dizer: papai me ama, Ele pensa em mim todos os dias, eu sou amado por Ele. Não tem separação entre nós. Eu estou nele e Ele está em mim. Vamos lá, Números capítulo 21, versículo 4. Vamos ler até o 9. Eu quero só te dar um exemplo, Parece que eu vou sair do assunto, não, mas é só um exemplo. 21 do 4 ao 9. Acharam? Diz assim: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Presta atenção, o povo se tornou impaciente no caminho. Querido, se você tiver com o celular, por favor, coloque no VibraCal. Coloca no modo de vibrar, por favor. O povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus. Presta atenção, o povo falou contra quem? Contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Essa palavra vil quer dizer miserável. Esse pão era Cristo. Esse pão era Cristo, era o maná. Mas esse não é o foco. Esse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordia o povo, e morreram muitos do povo de Israel. O salário do pecado é a morte, isso cabe nisso também. Morreram muitos. Veio o povo a Moisés, olha só, o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Ore para que o Senhor tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Naquela época tinha um intermediário humano. Hoje não tem mais um intermediário humano. Você tem acesso direto. Eu preciso te dizer isso. Você não precisa de intermediário. No versículo 8: disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Presta atenção, olhe para mim só um instante. Qual foi o bicho? Qual foi o animal, o réptil que falou com Eva? A serpente é uma figura do diabo. Ok? Preste atenção. Uma figura do diabo que veio matar as pessoas. Fez Moisés de modo que, o restante do versículo: põe-na sobre uma haste, será que todo mordido que mirar viverá. Versículo 9: fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, o que ele fazia? Ele fazia o quê? Ele olhava para a de bronze e sarava.
Quantos sabem que a cura para um veneno da cobra está no veneno? O antídoto que cura alguém que foi mordido por cobra é feito do quê? Do veneno. O pecado que matou o homem foi o mesmo pecado, entre aspas, que destruiu o diabo. O pecado destruiu sim, quando Jesus se tornou pecador. O pecado foi destruído. Quando a morte matou Jesus, ela morreu. Quando a morte matou Jesus, ela morreu. Onde está a morte, a tua vitória? A morte não terá mais domínio sobre você, porque no dia que a morte matou Jesus, ela morreu. Abra comigo em João capítulo 3. Vamos lá. Se alguém levasse uma mensagem dessa, desculpa a prepotência e arrogância, se alguém levasse uma mensagem dessa para a televisão, os pregadores que cobram por bênção ia falir. Os pregadores que arrancam dinheiro do povo. Irmãos, tem um canal de TV que eu acho um absurdo que eles fazem. Eles são fantásticos. 10 horas da noite eles fazem uma novela sobre Jesus. Você fala, interessante. Às 11 ele coloca demônio no povo, porque tem uma série de Drácula. Às 10 é a novela sobre Jesus. Às 11 é a série sobre os Drácula. E os demônios vêm. E quando for de madrugada, você fala que eu te escuto, que eu vou arrancar os demônios de você. Eu falei, como assim, cara? Jesus, demônio? Vai tudo num pacote só? Escute, irmãos, o que eu estou pregando nessa noite é para você ser liberto. É para você acordar todo dia e dizer, obrigado Jesus, eu sou livre, eu sou abençoada. E quando o pecado bater na minha porta, eu vou dizer para ele, eu não dependo mais de você, eu fui livre. Eu fui livre. Olha o que diz João capítulo 3, versículo 14 e 15. Lembrando-se que João capítulo 3, Jesus está falando com Nicodemos. E a história de Nicodemos, a conversa é longa. A gente pensa que a conversa para, não, mas a conversa é longa. Versículo 14 e 15. Jesus ainda está falando com quem? Com Nicodemos, ou ele mudou de conversa? Não, versículo 14, olha o que diz. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Moisés levantou a serpente no deserto, direcionado por Deus, para que todo aquele que tivesse cometido pecado, quando fosse mordido pela serpente. Quantos aqui foram mordidos pelo veneno da serpente? Se você não foi, irmão, você está enganado. Todos nós fomos mordidos pelo veneno da serpente. Todo mundo foi mordido quando a serpente, irmãos, envenenou Adão e Eva. Todos nós fomos envenenados. Quando Moisés levantou a serpente, o qual Deus mandara, quem fosse mordido pela serpente e não tivesse olhado, não olhasse para a serpente de bronze, o que aconteceria se ela não olhasse? Morreria. Mas se alguém fosse mordido pela serpente, se alguém cometeu um pecado, se alguém cometeu um pecado, e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado? Pastor, eu acabei de pecar, o veneno da serpente me picou. A serpente me picou e o veneno entrou no meu corpo. O que eu faço? O que eu faço? Espera aí, eu sei aonde eu encontro o antídoto que vai curar esse veneno. Eu sei para quem que eu posso olhar. É por isso que Hebreus 12:2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Pastor, na minha caminhada eu pequei, o veneno da serpente entrou na minha vida, o que eu faço? Corra para Jesus. Corra para Jesus.
E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15, para que você entenda que está falando de salvação. Para que todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Futuro. Da onde? Qual é o tempo verbal? Para que todo aquele que nele crê. Quantos aqui creem em Jesus? Você terá a vida eterna? Você terá a vida eterna? Diga: eu creio em Jesus. Por isso, eu já tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu não estou lutando para ir. Você pode estar me vendo aqui, mas eu já fui. Eu não estou lutando para ir para lá. Pastor, mas você está aqui. Sim, mas eu estou lá. Mas o senhor está lá, mas estou aqui. Mas você vai, mas eu já fui. Mas você vai, eu ainda vou, mas eu já fui. Eu sei para quem olhar. Diabo, não venha com condenação sobre a minha vida quando eu errar, seu infeliz. Eu sei para quem olhar. Eu não vou olhar para mim quando eu falhar. Eu sabe de uma coisa, você vai falhar. Talvez você entrou aqui nessa noite porque você falhou. Eu sei para quem que você deve olhar. Você não precisa dar uma oferta de R$1.000. O que foi dito aqui em oferta não tem nada a ver com isso. O que foi dado para você foi um ensino para você pensar sobre o futuro. Nós não cobramos por nada. Nós não estamos aqui, ó, se você der uma oferta de 1.000, de 500. Não! A oferta foi feita. Se você olhar para Ele, você é salvo. Uau, cara. Eu não preciso viver em condenação. Eu sou justo, cara. Preciso continuar. Vamos lá. Ainda tem um restinho para hoje. Quem era a serpente que foi levantada? Um tipo de Jesus. Tanto é que ele repetiu isso lá em João. Era uma tipologia. Ou seja, irmãos, Cristo estava em todo o Antigo Testamento. Aqueles que creram encontraram lugar em Cristo no Antigo Testamento. Como foi que Abel teve testemunho por uma revelação? Ele enxergou. Eu vou te explicar já o que é a justiça no Antigo Testamento e o que é a justiça no Novo Testamento. Já vou explicar para você. Preste atenção, irmãos. Cristo estava em todo o Antigo Testamento e aqueles que creram encontraram um lugar em Cristo lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque Cristo estava em todo o Antigo Testamento. Não na concretização como nós temos. Não na concretização. Nós vamos chegar lá. Abra comigo em João capítulo 8. João capítulo 8. Depois que você abrir, olhe para mim. Desde quando eu comecei a pregar, vai fazer 1 hora que eu estou pregando. Desde quando eu peguei a palavra, antes de eu apresentar o casal. O que eu disse para você desde quando eu comecei a pregar? Você nem parou para pensar nisso. Mas deixa eu te sintonizar. O que eu disse que você tem que fazer? Qual foi as obras que eu mandei, que eu direcionei você a fazer desde quando eu comecei a pregar? Vamos lá! Qual foi as obras? Eu falei, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. O que eu disse acerca disso? Vocês estão acompanhando a mensagem comigo? Eu mandei vocês fazer alguma coisa? O Evangelho não tem a ver com o que fazer? O Evangelho tem a ver com a vida que eu recebi. E o que eu faço não é uma obra paralela a mim. O que eu faço é a extensão de quem eu sou. O ato de ser santo não é uma obra paralela a quem eu sou. O ato de ser santo é a extensão de quem eu sou. Dá para entender isso? Não é um ato isolado. João capítulo 8, versículo 56.
Esse é um dos versículos mais loucos que eu acho na Bíblia. Sabe por que eu acho que ele é louco? Porque faz milhares de anos que aconteceu isso. Presta atenção, João 8,56, acharam? A gente poderia ler vários versículos antes, mas só para adiantar, vamos ler só o 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Quantos anos Abraão existiu antes de Jesus? Quantos anos? Talvez 4.000? Como é que você consegue ver alguém 4.000 anos antes? Isso aqui está no Novo Testamento. Foi Jesus que falou. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão estava lá atrás e ele viu o dia do Senhor milhares de anos lá na frente. Uau, esse cara foi louco demais. Ele estava lá atrás e ele viu o dia do Senhor. Sabe o que significa essa palavra ver? O que eu coloco no grego, irmãos, é o que eu creio que tenha o seu entendimento. Essa palavra ver significa perceber com os olhos, perceber por alguns dos sentidos, perceber, notar, discernir, descobrir, voltar os olhos, a mente, a atenção para algo, prestar atenção, observar, tratar e tantas outras. Abraão, de alguma forma, eu não sei como, ele viu o dia do Senhor. É como se ele tivesse aqui, o Leonel lá, e ele colocasse um binóculo e ele falasse: lá na frente, tudo que eu fiz vai ser pago. Tá, mas foi lá na frente. Mas eu creio agora. Eu não sei como que ele vai pagar, mas vai ser pago. Eu não sei do que maneira ele vai pagar, mas vai ser pago, eu creio. E por ele crer, isso lhe foi imputado como justiça. Deixa eu detalhar isso para você. Os homens do Antigo Testamento, Marcelo, foram salvos olhando para o futuro. Nós do Novo Testamento somos salvos olhando para o passado, porque eles estavam antes da cruz, nós estamos depois da cruz. Os homens do Antigo Testamento tinham que olhar para o amanhã. Os homens do Novo Testamento têm que olhar para ontem. Ontem ele morreu por mim. Há 2.000 anos atrás ele morreu por mim e eu fui salvo. Os homens do Antigo Testamento se tornavam justos olhando para o futuro. Ou seja, era uma justiça. Eu já vou explicar como. Era uma justiça, irmãos, que eles viviam ela, mas eles não viviam de forma plena. Mas eles creram. Preste atenção. A justificação para os homens do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, era uma promessa. A justificação era uma promessa, porque eles eram justos, mas não era plenamente justo. Eu vou ler isso aqui já já. Os homens do Antigo Testamento, a justificação era uma promessa. Os homens do Novo Testamento que creram em Jesus, a justificação não é uma promessa, é um fato. Eu não estou esperando mais nada acontecer. Eu não estou esperando, como será que a minha dívida vai ser paga? Não, a minha dívida já foi paga. Você entrou aqui nessa noite. Tem gente que entrou aqui nessa noite e fez aborto. Deixa eu te falar, se você reconhecer Jesus, isso é apagado da sua vida. Você fez um aborto há anos atrás e até hoje isso te condena. Deixa eu te falar, Cristo te liberta dessa condenação. O pecado gerou uma dívida. Ok? Abra comigo em Colossenses capítulo 2. Já estou pegando a reta para a gente terminar. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, versículo 14, acharam? 2,14 de Colossenses. Aleluia, eu te amo, Jesus. Eu te adoro.
eu te adoro. 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu. Ou está escrito completamente, ou está escrito inteiramente. Tendo cancelado. Quando foi cancelado, irmãos, é porque ele pagou. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra mim, o qual eu não tinha condição de pagar, que era contra mim, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Removeu como? Inteiramente. Removeu como? Diga, inteiramente. Uau. Hebreus 11 novamente. Hebreus 11, versículo 39. Eu nem cheguei, eu só comecei com os 2 versículos do Novo Testamento. Eu nem estou explanando o povo do Novo Testamento. Eu estou falando só dos homens do Antigo Testamento. Eu nem cheguei em você ainda. Já dá para fazer festa. Eu nem cheguei em você ainda. Hebreus 11, 39. Vou falar do povo do Antigo novamente. Hebreus 11, 39 e 40 diz assim: ora, todos estes homens tiveram bom testemunho. Lembra qual foi o texto que nós lemos sobre testemunho? Abel, lembra de Abel? Testemunho. Presta atenção. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho. O que é testemunho? Ter discernimento, enxergar, ter uma visão. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Concretização da promessa? Porque a justiça, presta atenção, eu não vou ler isso, mas só te adiantando, se nós formos continuar. A concretização da promessa. Por que está colocando aqui promessa? Porque a justiça é um dom. A justiça é um dom. E o que é dom? Presente. Diga comigo: a justiça é um dom. O dom é um presente. Presente você compra, você paga por ele, você nem se preocupa quanto foi. Se pagaram, se comprarem 10 vezes, você simplesmente se alegra com a justiça, não é isso? Desculpa, você simplesmente se alegra com o presente. Obrigado, eu queria tanto um desse daqui. Preste atenção. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido. Agora eu vou falar de você um pouquinho, só um pouquinho. Por ter Deus provido coisa. O que está escrito aí, gente? Coisa o quê? A minha Bíblia diz superior, mais excelente. Acerca de quem? Não, gente, não. Você não pode falar com essa voz de morto, não. Por haver Deus provido coisas superiores. Diga, a meu respeito. O que esses camaradas viveram lá atrás, Deus falou, eles não viveram a concretização, por haver Deus provido coisa superior acerca de você. Olha como é que ele termina: para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles tinham que esperar a gente chegar, porque enquanto Jesus não viesse para resolver o nosso problema, não poderia resolver os deles.
Mas mesmo assim o escritor de Hebreus está dizendo: Deus, por haver Deus provido coisa superior, você acha que esses homens viveram em justiça? Tem coisas superiores a seu respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Pastor, explica esse negócio, como é que eles conseguiram? Vou te explicar. Quando você faz uma compra no cartão, você vai usar dois tipos de cartões. Dois tipos de cartão. Um dele é o cartão de crédito, e o outro é o cartão de débito. Como foi que os homens do Antigo Testamento se tornaram justos? Através de um cartão de crédito. Quando você compra algo aqui no comércio, você passou o cartão, você está devendo alguma coisa aqui? Não. Você está devendo para quem? Para a empresa? Eles se tornaram justos no Antigo Testamento com a fatura no cartão de crédito, que no dia que ela chegou, tantos mil anos depois, Jesus pagou. Eles se tornaram justos no cartão de crédito. Você não. Você se tornou justo no cartão de débito. Na hora que ele passou o cartão, a dívida foi quitada na hora. O sangue de touro e de bode não poderia perdoar pecado. Todos os anos eles tinham que lembrar: em 1910 eu fiz aquilo, em 1920 eu fiz aquilo. Todos os anos eles faziam festa de aniversário para o pecado deles. Era isso que era festa todo ano. Eles tinham que lembrar do pecado que eles fizeram ano passado, ano retrasado. Mas a conta já estava na fatura. E quando a fatura chegou, Jesus foi lá e pagou. Eles foram justos, salvos no cartão de crédito. Nós fomos salvos no cartão de débito. Eles compraram e a fatura teve que chegar. Quando você passa no cartão de débito, vem fatura, sai o papelzinho na hora. E se o diabo falasse: você quer a sua via? Eu falaria para ele: não precisa, fica só com a sua, porque você vai precisar lembrar, infeliz, que eu não devo mais nada para você. Você não quer a sua? Não, eu não preciso, eu creio pela fé que já foi pago. Você está entendendo, diabo? Fica com essa via e vê se não perde, porque eu não devo mais nada para você, cara. Eu não devo mais nada. Aleluia! Você quer a sua via? Você diz: não, fica só com a sua, para que você faça o fechamento no final do dia, no final da semana, do mês, do milênio, do século, no final da eternidade. E veja que eu não te devo mais nada. E toda vez que você pensar que eu te devo alguma coisa, veja esse papelzinho, o que você quiser, e você vai ver que não tem mais nada, porque o sangue de Jesus apagou todas as coisas que tinha aí. Essa é a minha condição. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. É por isso que você pode viver a cura agora. Você pode viver o milagre agora. Você pode deixar de ser estéril agora. Por isso que a música diz: teu sangue faz o surdo ouvir. Quando? Agora. Teu sangue quebra as maldições. Quando? Agora. Teu sangue liberta os cativos. Agora. Você não acha que isso é maravilhoso? Você não acha que a gente precisava cantar algumas músicas diferentes? Me dá 5 minutos e a gente vai coisar. Eu só preciso encerrar. Para mim não encerrar assim, nesse clima. Eu quero dar um clima melhor para nós encerrarmos, para que você entenda o poder que tem um justo
porque a ideia é que nessa altura do campeonato você já entenda que você é justo em Cristo Jesus. Mas eu preciso terminar não só com a primeira via do diabo, isso é pouco para ele. Eu preciso dar um pouquinho mais para ele, um pouquinho mais para você. Abra comigo em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Oh Jesus, o Senhor poderia ter me mostrado isso há muitos anos atrás. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 7. Acharam? 2 Pedro 2, 7 e 8, vamos ler. E livrou o justo Ló. Aqui Pedro está tendo a revelação. Milhares de anos Ló vivia em Sodoma e Gomorra, uma cidade cheia de prostituição e tantas outras coisas, ok? Mas Pedro, milhares de anos, diz: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Versículo 8: porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Por que eu te mostrei 2 Pedro? Para provar para você que Ló era justo, e ele vivia no meio de uma cidade corrompida, prostituta, talvez como nós vivemos na nossa nação. E como é que ele vivia? Ele atormentava a sua alma justa cada dia por causa de tudo aquilo que eles faziam. Ele vivia inquieto, ele não concordava com aquilo. Alguém sabe o que eu estou falando? Nós não concordamos com isso. Nós não concordamos com o divórcio. Nós não concordamos com o aborto. Nós não concordamos com o adultério. Ló se atormentava no meio daquilo ali, irmãos. Agora vai lá para Gênesis, capítulo 19. Esse é o último versículo dessa noite. Gênesis capítulo 19, Cleide, se você puder vir, por favor. Gênesis capítulo 19. Então, vocês concordam comigo que Ló era justo? Amém? Agora vamos ver o que aconteceu com ele, por ele ser justo. Gênesis 19, 22. Você deve riscar isso na sua Bíblia. 19, 22. Diz assim: aqui os anjos estão falando com Ló. Os anjos estão falando com Ló, e eles dizem assim. Eu ia ler mais texto acerca de Gênesis, mas por causa do horário eu não coloquei mais texto. Mas 19, 22 diz assim: os anjos falando com Ló: apressa-te e refugia-te nela, ou naquela cidade que ele escolheu, pois nada podemos fazer. Os anjos estavam em Sodoma e Gomorra para fazer o que com ela? Os anjos estavam em Sodoma e Gomorra para fazer o que com aquela cidade? Mas tinha um problema. Tinha um problema. Embargava a obra dos anjos. O problema era Ló. Os anjos vieram destruir a cidade, mas tinha um problema. Os anjos falaram: rapaz, apressa-te, refugia-te nessa cidade, pois nada posso fazer. O anjo está falando: eu nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Eu fico pensando se você entendeu ou não. Nada o diabo pode fazer enquanto nós tivermos. Nós vamos angustiar nossa alma por causa do adultério, do divórcio, do aborto. Nós vamos angustiar nossa alma por causa da gravidez antes do casamento. Mas escute uma coisa: nada vai ser destruído enquanto você estiver. Sabe, a sua casa do jeito que ela está não pode ser destruída, porque tem um justo lá dentro. E quando eu estiver aqui, diabo,
Você não vai poder destruir a minha casa, a minha família. Você não pode. Você é justo. Você é justo. Se coloca de pé. Tenta colocar a barriga para dentro e o peito para fora. Vê se consegue. Ah não, irmãos. Isso não é uma mensagem para dizer o que eu vou fazer. Você não tem o que fazer. Foi feito. Não tem o que fazer. Eu só preciso assumir a minha condição. Foi feito. Foi feito. Você é justo. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa semana te espera. Ei. Só vai tocando. Ei, olhe para mim. Deixa eu ampliar um pouquinho isso. Olhe para mim. Todo o povo daquela cidade era da família de Ló. Era tudo parente deles. Eles moravam tudo numa casa só. Não. Você acha que Ló conhecia cada habitante da cidade? Não. Tá, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que isso não tem a ver só com a minha casa. Isso não tem a ver só com a minha casa. Isso não tem a ver só com alguém conhecido. Isso tem a ver que eu entrei num lugar, no hospital, e alguém está em estado terminal, mas um justo chegou ali. Chegar no lugar qual não é parente seu, mas um justo chegou ali. Se era para haver destruição, nada pode ser feito enquanto você estiver ali. Pastor, se eu estiver num avião, eu estou aqui. Aonde eu estiver, eu tenho o respaldo da justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho uma condição. O meu escrito de dívida foi pago, irmãos. Eu tenho liberdade em Cristo Jesus. Vamos lá. Cura toda dor.
Aleluia. Os anjos não puderam fazer mal à cidade, porque os anjos poderiam ter destruído tudo, como foi no caso de Raabe, né? Ter destruído tudo, ter ficado só a casa de Raabe. Mas Raabe não era justa. Raabe não era justa. Ló era justo. Então, tipo assim, Ló, pelo fato de você ser justo, não dá para destruir tudo e deixar você ensinado aqui. Pelo fato de você ser justo, a tua justiça contamina todo esse lugar. Você acha, Cleiton, dá para pegar um olho gordo? Dá para ter oração contrária? Dá para ter oração contrária? Dá para ter inveja? Gente, me ajuda com esse evangelho furado. Tô com o olho gordo. Dá colírio, dá-te. Oi, oração contrária. Irmãos, se o povo fizer macumba contra você, vai gastar dinheiro. Ei, nenhuma praga chegará à tenda. Alguém te falou isso? Pastor, é que o irmão está com inveja de mim. Coloca a mão sobre ele e transfere a unção do que você tem sobre ele. Escute, se não puder tocar na cidade, irmãos, você acha que uma inveja vai pegar em você? Ei, o evangelho é maior que isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero que você entenda isso. É nesse ambiente de justiça, é em Cristo Jesus que nós estamos. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, porque tudo que foi dito aqui é uma condição para quem está em Cristo Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, você pode sair do seu lugar e vir à frente. Eu quero orar por você. Não, eu não estou fazendo uma promoção acerca de Jesus. Não, você precisa querer. Se você se afastou dos caminhos, volte, vem, sai do seu lugar. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite assim? Tem alguém nessa noite que precisa de um milagre do Senhor? Vem aqui, eu quero orar por você. Pastor, eu preciso de um milagre. Pastor, eu estou vivendo debaixo de condenação. Vem aqui, eu quero orar por você. Tenha coragem de sair do seu lugar. Isso, vem aqui, eu quero orar por você. Vamos. Resista ao teu poder. Pecado nem o mal livre sou. Não há nada que resista ao teu poder. Não há nada que resista ao teu poder. Eu quero uma mulher para orar com essa mulher aqui, 2 jovens para orar por esse jovem, um homem para orar com esse homem, por favor, vamos lá. Preciso de mais uma pessoa aqui, ó.
Feche teus olhos, ore em outras línguas. Vamos. Deixa o Senhor te tocar, deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor te tocar, deixa o Senhor te tocar. Oh, Ele é bom, 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 Ele é bom. Milagres se manifestando no nosso meio. Eu declaro vidas sendo transformadas aqui de uma forma sobrenatural. Pessoas libertas do pecado, da condenação. Pessoas libertas da morte, do inferno. Toda prisão de vício, do álcool, das drogas, da prostituição. Eu quebro agora toda a fortaleza do inferno. Em nome de Jesus. Eu declaro vida. Eu declaro vida sobre cada pessoa neste lugar. Eu declaro vida sobre cada pessoa neste lugar. Eu declaro transformação. Eu declaro uma nova história. Eu declaro um novo tempo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos pela vida da Sara, essa adolescente que tentou suicídio hoje. Eu cancelo sobre a vida da Sara todo espírito de morte. Pelo espírito de morte, em nome de Jesus, eu declaro vida, alegria, prazer em viver. Eu declaro a vida da Irene, que está 3 meses em coma. Irene, eu te chamo, volta, Irene, ouça a minha voz agora, em nome de Jesus. Irene, acorda, volte à vida em nome de Jesus. Pela vida da Antônia, que está hospitalizada com câncer no estômago, eu ordeno câncer, eu te arranco agora, desapareça agora, em nome de Jesus. Eu declaro um milagre na vida da Antônia, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos pela vida do Eduardo, que está com pneumonia, está na UTI. Nós ordenamos agora que essa doença desapareça, que o milagre se manifeste agora na vida do Eduardo, lá no hospital agora. Declaramos a cura, toda pneumonia desapareça agora em nome de Jesus. Seus pulmões sejam restaurados. Nós declaramos o milagre na vida deles, Pai, em nome
de Jesus Cristo. Nós te louvamos por essa noite e aplaudimos o teu nome, porque o Senhor é digno, digno, digno. Glória a Deus, 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 glória a Jesus. Aleluia. Nós damos glória a Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te louvamos, Senhor. Obrigado por essa noite, por milagres, por cura, por libertação, por transformação, pelo Teu reino se manifestando. Jesus, Tu és o centro da nossa vida, Tu és a nossa vida, a nossa paz. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Aleluia.